Oi, meu nome é Daniela Vanderleia Gavin, sou do terceiro ano B e hoje irei falar sobre classicismo, renascimento e racionalismo moderno. E sobre o classicismo tem as seguintes características importantes, que é retorno à cultura greco-romana, o individualismo, o hinduísmo, que é o prazer, é o bem supremo da vida humana. E o classicismo ele faz uma volta aos clássicos. E quando pensamos nos autores do classicismo, logo lembramos da figura de Shakespeare, que foi muito importante ali no final do século XVI e no começo do século XVII. Ele fazia teatro renascentista, que era basicamente, ele fazia com que os personagens demonstravam o sentimento mais exposto, o drama fosse mais exposto, que a tragédia fosse maior, porque o personagem estava ali demonstrando, diferente da tragédia comum, que vinha ali uma pessoa no meio do palco e falava o que tal personagem estava sentindo. Shakespeare não, o personagem mesmo demonstrava a dor dele, trazia a tragédia dele exposta, fazia com que as pessoas que estavam ali sentissem a dor com ele. E aqui no Brasil temos a figura de Luiz Vaz de Camões, do classicismo. E quando fui pesquisar sobre ele, encontrei vários poemas, mas teve um que eu gostei muito e eu queria ler, que é o seguinte. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se do contente. É um cuidar que ganha em se perder. Eu gostei muito desse poema, então por isso que eu quis ler. E sobre o Renascimento, surgiu ali no início da Idade Moderna, que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Com isso, o sistema feudal não funcionava mais como antes. Ele entrou em crise, as pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos. E para isso, a galera da Europa se apropriou dos conceitos racionais e humanistas. Antes a vida das pessoas era somente, eles seguiam somente as regras e as normas da Igreja Católica. E com o Renascimento isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridades. E tem duas características importantes, que é o antropocentrismo, que vem de duas junções de palavras gregas, que antropos, que significa homem, e ketron, que é centro, que representa a ideia de que o homem é o centro de sua própria história. Se antes a vida era governada por Deus, como era no teocentrismo, no Renascimento o ser humano passa a estar no centro do mundo. Justamente por isso vem o hedonismo, que é muito importante para esse período. Como o homem se colocava em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, isso incluía também as suas vontades e os seus prazeres materiais e sensoriais, são colocados como prioridades também. E totalmente ao contrário do que acontecia na Idade Média. Nessa época surgiu muitos pintores, escultores e escritores importantes, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Giotto, e como escritor Dante e Camões. E sobre racionalismo, tinha dois principais representantes, que é o René Descartes e o Spinoza, que no ponto de partida para o pensamento racionalista em geral é a existência nacional do homem, que é a base do homem, a formação do ser humano na modernidade, que é aquele que faz o uso da razão para pensar na realidade. René Descartes vai ter como objetivo a busca pela verdade. Isso vai gerar nele um problema vital, ou seja, um enigma, sem o qual responder nada mais é válido. O problema vital é uma dúvida e isso vai acabar sendo o ponto de partida dele. Ele vai ter uma incerteza radical sobre a realidade. Como que eu posso conhecer uma realidade de uma maneira confiável? Como que eu compreendo a minha existência? Como descobrir a verdade de uma maneira confiável? Como ele vai descobrir a realidade daquilo de uma maneira confiável? Ele dizia que não se pode duvidar da dúvida. A dúvida é uma certeza. Essa capacidade de gerar questionamento. Ele dizia que você podia duvidar de tudo, menos da dúvida. Porque quando a gente não podia acreditar logo de primeira quando a gente lemos, por exemplo, uma coisa na internet. A gente não pode acreditar naquilo de primeira. A gente tem que duvidar daquilo, questionar aquele artigo ou aquela publicação, ir atrás da verdade, questionar aquilo, perguntar aquilo e ver se aquilo realmente é verdade. Então a gente tem que duvidar disso, mas a gente não podia duvidar da dúvida. E nem não tem como duvidar da essência do pensamento também, porque estamos aqui raciocinando.
Você podia duvidar dos objetos ao seu redor, dos seus sentidos, da sua visão, do seu tato, do olfato, da sua audição. Você podia duvidar de tudo, menos da dúvida e do pensamento. Porque assim, ele dizia que se penso, logo existo. Então, se você existe, logo você pensa, logo você tem pensamentos. Então, para ele, o pensamento é real. O homem é um ser pensante para ele. Descartes desenvolveu um método cartesiano, que ele era um especialista em matemática. E o método cartesiano tinha 4 regras, que era: não posso considerar nada verdadeiro de primeira vista. Então, a gente não podia achar aquela coisa verdadeira de primeira vista. Então, a gente tinha que questionar aquilo antes. Um problema deve ser dividido no maior número de partes possíveis. E passar de forma ordenada, resolvemos problemas fáceis em direção aos mais complexos. Isso na matemática sempre. Primeiro vinham os mais fáceis e depois os mais difíceis e os mais complexos e os que ia piorando, né? Com o tempo ia piorando. E atenção aos detalhes, ou seja, a gente tem que fazer a prova real. Então, quando a gente terminava de fazer uma questão, a gente tinha que fazer a prova real para ver se a gente não deixou escapar nada, para ver se realmente aquela resposta está certa, e isso é o método cartesiano. E para Spinoza, ele seguiu os pensamentos de Descartes até um certo ponto, mas depois ele passa a discordar de Descartes, porque para ele Deus, matéria e mente são aspectos diferentes da mesma substância. Então, não tem como dividir corpo e mente se são a mesma coisa, portanto, não tem uma divisão. Dessa forma, como tudo é a mesma coisa, para Spinoza, entender as leis da natureza é entender Deus. E isso ficou conhecido como panteísmo. Como Deus está em todas as coisas, Deus é todas as coisas. Dessa forma de pensar, ele até foi expulso da Holanda e várias religiões falaram mal dele e iam contra ele. Então, para Spinoza, Deus está em tudo, matéria e pensamento. Deus é, portanto, uma substância material, pensante. Todas as coisas que existem ao nosso redor e até mesmo a gente é um desdobramento da existência de Deus, ele dizia. Spinoza vê Deus nas coisas como elas são, perfeitas ou imperfeitas, e basta a nós acertar as coisas como elas são. Então, mesmo se as coisas são imperfeitas, a gente tem que aceitar elas como elas são. E para ele, Deus é razão, seria tudo a mesma coisa. E é isso. Foi isso que eu estudei, foi isso que eu fui atrás. É isso. Tchau.